Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular. Dedo de prosa. Dedo de prosa. Hoje, segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019, o nosso quadro de entrevistas, o Dedo de Prosa, é com dois professores. Eu estou aqui com o professor doutor do Departamento de História e Geografia da Universidade Estadual do Maranhão, campus de São Luís, e docente do curso de graduação em Geografia, orientador de mestrado no programa de pós-graduação em Geografia da UEMA, professor Cristiano Alves. Queria lhe desejar um bom dia e seja bem-vindo aqui à Rádio Tambor. Um bom dia a todos vocês, é um prazer estar aqui, gostaria de agradecer o convite, tenho acompanhado o trabalho de vocês, né? Apenas uma pequena parte, está dentro do universo das minhas pesquisas, né? A questão da democratização da informação. Então é um trabalho muito bonito que vocês têm fazendo, assim como o trabalho das rádios livres aí por todo o Brasil, por meio da Abraço. Então, algo extremamente louvável, né? Obrigada, professor. Queria registrar que a Cláudia Santiago, do Rio de Janeiro, do Núcleo Piratininga de Comunicação, acompanha aqui a nossa transmissão, que esse ano nós teremos o curso Comunicação e Resistência, lá no Rio de Janeiro. O Núcleo Piratininga de Comunicação é uma referência no Brasil em comunicação popular. Também participa desse nosso Dedo de Prosa hoje o professor, mestre em História, professor da Rede Pública Estadual e Municipal, o Márcio Baima. Márcio, bom dia novamente. Obrigada aqui também pela audiência, porque Márcio está sempre também nos acompanhando, a gente acompanha aqui. Bom dia, Márcio. Não, eu fico feliz de voltar aqui à rádio. Eu não sou só um admirador, mas sou um ouvinte assíduo, né? Faço ali meus comentários e entendo que a proposta de democratização da informação e de toda uma proposta também de a gente poder fazer um link com a população de forma qualificada, a gente encontra aqui na Rádio Tambor, e eu fico feliz de estar aqui e poder falar com todos os ouvintes. Eu chamo a atenção de vocês, os dois professores estão aqui, o tema é um tema extremamente sério, grave. Nós vamos conversar, já debatemos aqui o Escola Sem Partido, esse projeto, mas nós vamos também falar de um caso muito sério que ocorreu, que é a perseguição ao professor Cristiano Alves pós-eleição de Jair Bolsonaro. Essa denúncia ela está sendo dada com exclusividade a esse professor aqui, Sim. A agência Tambor. Nenhum outro veículo de comunicação daqui do Maranhão tratou desse assunto, e eu queria pedir para o professor Cristiano detalhes sobre o que foi exatamente que aconteceu. Que perseguição foi essa? Bom, acho que todo esse caso, esse fato, ele começou há mais ou menos um mês, né? Um aluno do núcleo à distância, o Emanet, ele, sem autorização, né, entrou num ambiente virtual, porque eram algumas aulas que estavam gravadas, a disciplina de Geografia Agrária, vinculou isso primeiro nas redes sociais dele, né? Instagram, essa coisa toda, Facebook, e dali caiu pro Twitter oficial, para site do Escola Sem Partido. Isso tem uma repercussão enorme, né, no Brasil todo, e toda essa milícia virtual que tem uma fidelidade canina, né, Sim. a essas ideias de extrema-direita, vieram em cima com uma série de insultos, né, com ameaças, e a partir daí desviar algum tempo, né, da gente que é docente, que tem uma série de atribuições aí, para tratar de uma questão que, do meu ponto de vista, é só uma cortina de fumaça posta por esses veículos de extrema-direita para mascarar o fato de que, além de uma postura destrutiva, né, esse governo federal ele não tem nenhum projeto para a educação. Então, Ao contrário, o projeto que tem é de desmonte, pelo menos do ensino superior. Exato. Para além disso, né, porque uma coisa tem que ser dita, a minha experiência aqui no Brasil, em outros países também, não é?
mostra o seguinte: malgrado aqui o que essa extrema-direita raivosa pontua, a universidade aqui no país é muito rica, é riquíssima do ponto de vista humano, né, desse patrimônio vivo, desse movimento de discussões. Tem muita coisa bonita sendo feita. E aqui no Maranhão, não é? Então, assim, salas de aula, né, com alunos e alunas de todas as cores, de todas as origens, em discussões que são discussões extremamente profundas, né? Professores realmente com posturas que condizem aí com esse entendimento do que é o público, né? Aquela coisa de que o público é de todos nós, né? Então, assim, tem muita coisa bonita, muita coisa importante sendo feita, mas, sobretudo, pensamentos instituintes, né? Discursos que procuram aí privilegiar uma visão crítica a respeito da sociedade e do território. Então, isso do ponto de vista da extrema-direita, do ponto de vista... A gente está falando de fascismo, é fascismo social, né? A partir do momento que eu não posso dizer falar a respeito do meu entendimento sobre a realidade, isso baseado em método, baseado em um sistema de conceitos, em trajetórias de diversos pensadores, né? Em toda uma inteligência que tem sido acumulada ao longo do tempo. A partir do momento que eu não posso me posicionar, e para falar a respeito de desigualdade, sobretudo num dos estados assim que como o Maranhão, por exemplo, dos mais desiguais da nossa unidade de federação, exato, né? Porque assim, eu gostaria agora de fechar essa primeira fala dizendo o seguinte: que tipo de pessoa questiona um professor da educação, um profissional da educação, por ele estar tratando da questão da desigualdade socioterritorial? Que tipo de pessoa é essa? Porque, na verdade, a tal da denúncia, né, entre diversas aspas, é a de que eu estou falando a respeito de patrimonialismo, a respeito de criminalização de movimentos sociais, eu estou falando a respeito de desigualdade, de pobreza no campo, né? Então, que tipo de gente questiona um profissional da educação por ter tratado dessa agenda, né? E para finalizar, dizer mais uma coisa. Assim, me causa espécie, não é? As pessoas perderem de vista esse papel revolucionário da geografia, que é um papel histórico. Sim, não sim, é de hoje. Então, quer dizer, eu pontuo isso, né? Às vezes eu não entendo o que estão vocês, né, de extrema direita, conservadores, fazendo aqui na geografia. O que não fariam com Milton Santos hoje? Exato. O que não fariam com figuras como essas nos dias de hoje? Professor Márcio Baiman, há uma possibilidade muito grave do novo Procurador-Geral da República, que acaba de ser escolhido pelo presidente da República, o Augusto Aras, de reavaliar decisões da Raquel Dodge, em especial no que se refere ao Escola Sem Partido. Existe essa grave possibilidade de que isso aconteça. Eu queria uma avaliação sua sobre, além do senso comum, que a Escola Sem Partido ela fere a liberdade de cátedra, mas há algo bem além do que ferir a liberdade de cátedra do professor com a Escola Sem Partido. Queria a sua avaliação sobre o projeto. Não, vamos colocar aqui por partes. O que o jurídico hoje, e a gente sabe disso pelas experiências, até pelas derrotas que o Escola Sem Partido tem tido, hoje o que o jurídico define é como inconstitucional, certo? Mas a gente tem que levar em conta um outro aspecto, né? Para além dessa linha jurídica, existe aquilo que mais nesse momento as pessoas que defendem a Escola Sem Partido buscam, que é pautar o debate educacional a partir dessa ideia de doutrinação. E isso depende da linha jurídica. Porque por mais que haja essas derrotas, o aparelho que eles montam, seja nas redes sociais ou nas participações que ele tem, inclusive com representantes nas câmaras, sejam elas estaduais, municipais e até mesmo federais, isso cria uma ambiência para que, a partir de então, esse tipo de ideia ela ganhe ressonância na sociedade. E isso está para além do jurídico. O jurídico pode negar ou confirmar, né? Porque eu inclusive eu vi essa medida, né, que a ADPF, que a Raquel Dodge ela deixa, né, no final, no apagar das luzes, né, mas que aquela recomendação ela pode ser sim revertida, até porque tramita hoje o PL
246, da deputada federal Bia Kicis, do PSL, que no primeiro dia em que ela assumiu aí o trabalho legislativo, já deu entrada no novo Escola Sem Partido, então, e ela mesma já avisou que depois da reforma da Previdência ela vai colocar em pauta. Então, esse conflito de ideias e de luta, não seja ela só jurídica como também política, ela vai estar ali muito renhida, até porque existe um projeto desses grupos. Vamos deixar bem claro isso. Eles querem sim uma educação que dialogue com os valores que eles têm, como sendo os valores dessa nova sociedade que eles querem implantar. Uma sociedade baseada nesse conservadorismo, de certa forma reacionária, muito ligada a essas pautas morais que na prática elas não representam os reais problemas da educação. Certo? Desvia muito do que a gente tem como problema, mas não vamos esquecer que realmente eles têm isso como projeto. Para nós, que já estudamos o que está acontecendo, que já analisamos por uma ótica mais científica, a gente vê que não tem racionalidade. Mas para quem segue, para esses grupos, isso é um projeto. E eles vão levar a cabo, a fim, tudo aquilo que eles que eles defendem. Inclusive, esse tipo de situação que aconteceu com o professor Cristiano está dentro do modus operandi do Escola Sem Partido, que é fazer o linchamento moral do professor, é colocar em xeque a escola pública, colocar em xeque as universidades, justamente para criar uma ambiência, para criar um ambiente de fermentação de situações onde se justifique com mais rapidez a privatização, o desmonte da escola pública, o desmonte das universidades públicas. Então, como é que você vai fazer isso e crer que as pessoas vão aceitar de forma mais fácil? É você envenenar as escolas, envenenar as instituições sem fazer nenhum tipo de debate honesto. Porque o que fizeram com o professor ali foi uma coisa desonesta, né? Pega uma fala, corta um pedaço dessa fala, tira do contexto e vão lá para fazer o lixamento moral do professor. Isso faz parte das táticas do Escola Sem Partido. Fala aí, o professor Márcio Baima falou em pautas morais, em linchamento moral. Eu quero lembrar todo mundo que amanhã, 9 da manhã, vai haver o protesto contra essa homenagem que a Assembleia Legislativa do Maranhão vai fazer à ministra Damares, que estará aqui no Maranhão sendo homenageada por um parlamento que é presidido por um deputado do PCdoB. Então amanhã, 9 da manhã, protesto. Amanhã é o dia da vergonha. Ela não. Amanhã, 9 da manhã, a Rádio Tambor está divulgando amplamente esse protesto que vai acontecer às 9 horas lá na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Pautas morais. Professor Cristiano. Chocado, absolutamente chocado. Choquito, Pouca gente, a Assembleia aprovou na surdina essa homenagem. A maior comenda do parlamento maranhense, que é a medalha do mérito Manuel Beckmann, e ela vem aqui para o Maranhão para ser homenageada. Então, fica aí a divulgação que ninguém divulga aqui no Maranhão. Blog nenhum eu tenho visto isso, mas você pode ir lá no meu blog pessoal, bulisoso.com.br, você pode ir na agenciatambor.net.br, que está lá a matéria completa. Professor Cristiano, a gente queria um pouco mais de detalhes. Que tipo de frase que em sala de aula o senhor teria dito no sentido de deflagrar tamanha indignação por parte desse fascismo instalado? Que tipo de comentário foi feito pelo senhor? Que o senhor não, você, né, um jovem rapaz aqui, mais jovem, queria saber detalhes. A jornalista gosta de saber mais, instigar mais e saber detalhes. Qual teriam sido as frases que provocaram tamanha indignação desse pensamento conservador brasileiro? Poxa, é absurdo, assim, é uma coisa surreal eu ter que dizer isso, porque, assim, simplesmente dá aula. Eu acho que você estava dando aula de geografia? Não, assim, na UEMANET? Tem uma categoria na geografia que ela é central para entender a nossa formação socioespacial, que é a noção de desigualdade socioterritorial. E, assim, elementar, inclusive, né? É elementar. Você tem uma tradução espacial da estrutura de classes, né? Dessa divisão de classes. E assim, isso não sou eu que estou inventando, né? Então, se você tem um mínimo de discernimento, um mínimo de massa cerebral, você vai conseguir entender. Porque eu fico me perguntando, será que esse pessoal aí da extrema-direita que dá suporte para um projeto deletério, um projeto
estágio, com um projeto criminoso, como é a Escola Sem Partido, eles têm noção de que país eles vivem? Eles acham que eles estão vivendo o quê? Na Noruega? Né? Então, assim, essa sua pergunta fica até meio sem resposta, porque nada demais Você não foi consegue dito. achar nada demais foi dito. É a questão da desigualdade socioterritorial. Acho que basicamente é isso. Como é que você, professor, faça o malabarismo e dê a sua aula sem falar de desigualdade, porque falar de desigualdade inflama. Falar de desigualdade faz com que toda essa molecada de periferia que está lá dentro da sala de aula, numa atitude de resistência, muitos vêm lá com calça de brinco, com sapato boca, com bico de metal, porque estão vindo direto do trabalho, né? Ou do comércio lá, e vêm todos cansados, não é? E num ato de resistência estão lá, discutindo textos de diversos autores, pensando em conceitos, pensando em projetos de pesquisa. Quais são os autores amaldiçoados pela Escola Sem Tem Partido? professor dentro Da geografia, por exemplo. Da geografia, pô, acho que Milton Santos, Milton não é? Santos. Você não tem essa reticência. Tem professora dentro da universidade que consegue questionar o estatuto intelectual de Paulo Freire, que é um cara que por onde a gente passa... Sofreu uma campanha nacional, né? O mundo todo fala, pô, respeita, sabe do trabalho dessa figura, um personagem extremamente interessante. Josué de Castro, né, que teve uma vida toda dedicada à luta contra e caranguejos, exato, por aí vai. A luta contra a fome, né? Mas isso remonta aí ao século XIX, com os geógrafos anarquistas, né? O Kropotkin, Elisée Reclus, Max Sorre, chega ao Brasil, Inácio Rangel, Celso Furtado, que não é da geografia, mas é uma figura também especial nesse debate a respeito de desigualdade e que no fundo vai desembocar no seguinte: qual é o nosso projeto enquanto nação? Vamos né? botar a carochinha na grade curricular, né, brasileira? Pois é. Isso que querem, né? Qual é o nosso projeto nacional? Qual é o projeto? Né, qual é o projeto de nação que a gente está pensando? E assim, você estava falando a respeito aí dessa comenda, né, para uma dessas figuras obscuras, tem tantas figuras obscuras nesse governo, mas por outro lado eu queria destacar o seguinte, né, o apoio que eu tenho tido aqui da reitoria da UEMA, o apoio dos colegas, né, de diversas coordenações da área de geografia, de educação, de história, a carta da GB, né, da Associação dos Geógrafos Brasileiros, que foi uma carta magnífica, porque está lá a minha fala reiterada, a gente pode acessar defendida. Essa carta sim, está no site da GB, da Associação dos Geógrafos Brasileiros, que é uma associação de respeito, que tem toda uma história de luta, não está fugindo à luta. Eu acabo de receber agora um convite para publicar um artigo a respeito de toda essa situação na revista Ciência Geográfica, do pessoal da GB lá de São Paulo, a GB de Bauru, e assim, que muito me honra, né? Uma revista de bastante respeito e prestígio, e com todo prazer, porque um recado que eu quero deixar aqui para todas essas figuras aí que estão procedendo com essa perseguição, com essa atitude covarde, que em momento nenhum quiseram debater, porque eu convido para um debate, para uma mesa, para uma palestra. A gente convida, a Agência Tambor também convida, pode ser feito esse debate aqui, transmitido ao vivo, é um desafio tá feito. Seria um prazer. Né? O país é livre, é um país democrático, por que não fazer aqui e transmitir ao vivo? E dizer para eles o seguinte, olha só o que eu vou falar, não tem arrego, não tem censura, não tem autocensura. Quanto mais me agredirem, me perseguirem nas redes, mais força eu vou ter, mais vontade de falar, mais empenho, né? Então, assim, não tem arrego, e isso para mim é pouco, pessoal. Quero ver até onde vocês vão, porque eu não vou parar. Eu tenho um direito, mas eu também tenho um compromisso enquanto cidadão, enquanto geógrafo. Tá bom? Eu não vim de onde eu vim para chegar aqui na universidade, sobretudo nesse estado, que é um dos estados mais desiguais da federação, né? Eu sou nordestino também, sou de família pernambucana, família paraibana. É um prazer, uma felicidade muito grande estar aqui e dizer o seguinte, olha, vocês só estão me dando mais força. Só estão me dando mais força e não só vocês, né? Mas os colegas também, porque eu tenho recebido muito apoio. Então, assim, não tem arrego, não adianta. Eu não vou parar, assim como diversos outros colegas também não vão parar, né? Foi importante, porque aí nessa conversa toda eu estou aqui conhecendo vocês, articulando com o Márcio, articulando com pessoas de diversos setores progressistas aqui do Maranhão. Então é isso. Vocês não vão passar, não. Fascistas não passarão. A história mostra isso, né? Então, assim, estou muito tranquilo, né? Com muita força.
e ciente aí dos meus direitos, mas também dos meus deveres e do meu compromisso. Perfeitamente. Eu queria registrar aqui a professora Ana Valéria Lucena, que também já esteve aqui na Agência Tambor, e diz: sou tutora à distância dessa turma que o professor foi vítima. A professora Ana Valéria também pode já estar convidada aqui publicamente a vir aqui também falar sobre escola sem partido. Deixa eu só fazer uma parte. Agora imagina o problema, a dor de cabeça que a professora Ana não está passando, porque assim, eu tenho acompanhado fora, então é um negócio horroroso, discussões que não tem a ver com o método, não tem a ver com os textos, né? Professora Ana Valéria Lucena. Exato, então assim, me solidarizo também com a equipe da Emanete, professor Ailson, que é o coordenador, que também assim, tem tido uma dor de cabeça tremenda, a professora Maria Garcia, a Adriana, enfim, todo esse pessoal que também está sofrendo diretamente aí com essa perseguição política covarde. Perfeitamente. Professor Márcio, a gente sempre debate aqui na Agência Tambor que vivemos um momento de disputa de narrativas, mediaticamente falando, e eu creio que em sala de aula o embate deve ser um desafio exaustivo e cotidiano para um professor que chega na sala de aula e escuta um aluno dizer que não existe racismo no Brasil, que não, por exemplo, que cota deveria ser eliminado, porque há toda uma ambiência hoje nas redes sociais nós temos os haters que estão aí fazendo comentários odiosos assim quando entram. Como é que tem sido esse seu contato em sala de aula com essa ambiência pós-eleição do Bolsonaro? Depende muito da clientela. Por exemplo, o meu lugar de fala é a escola pública, estadual e municipal. Mais tranquilo. Em parte, porque esse tipo de ideia, de narrativa, ela já tem uma penetração social. Isso que eu quis tocar no momento anterior. Por mais que hajam medidas jurídicas contra a escola sem partido, que hajam derrotas, né? Mas essa narrativa que existe pós golpe de 2016 e também pós eleição de Bolsonaro, ela consegue ter reverberação no espaço escolar entre colegas, professores e entre alunos. Então, nós temos alunos, sim, que eles conseguem já assimilar esses pontos, mas na realidade da escola pública não é tão grande. A maioria, ela se vê ainda numa outra perspectiva, né? Muitos vão à escola pública em busca de melhorias, que querem aprender, querem estudar, querem conseguir algo melhor. Então, eles ainda têm muita esperança na escola pública. Não por acaso que a gente defende a escola pública, uma escola pública de qualidade, laica, para que esses jovens de periferia eles tenham acesso. Mas a gente não consegue. Agora, entre professores, nós temos, sim, esse discurso mais reacionário, esse discurso pró-escola sem partido, pró... esse tipo de terraplanismo que já existe também, né? Enfim, são essas coisas que a gente ouve, mas não está efetivo por conta mesmo também do combate dos outros colegas, né? Que a gente consegue fazer aí, na medida do possível, conversar com os nossos colegas para que eles entendam essa situação. E não abandonem o campo científico, né? Porque na condição de docente, nós, professores, nós falamos aqui da ciência, e a ciência ela não é mera opinião, e que essas pessoas que tentam emplacar essa outra narrativa, eles tentam emplacar a partir de falácias, né? Como, por exemplo, foi colocada o mote do Escola Sem Partido, a principal falácia é da doutrinação, que efetivamente ela não existe. Então você emplaca essa narrativa para tentar contaminar o ambiente da escola pública e dizer que ela precisa, por exemplo, ser desestruturada ou ser entregue à iniciativa privada. Mas na prática não existe a chamada doutrinação, certo? Então eles colocam a falácia para tentar ganhar espaço. Só que depende da clientela. Agora, quando você observa escolas de nível particular, a situação é outra, porque já tem uma outra categoria social ali que recebe um outro tipo de influência, e a gente vai ver que esse tipo de influência dialoga mais com essas narrativas de quem defende o atual governo, até porque as pautas são as mesmas, né? Então, querem sim emplacar a escola sem partido, querem sim emplacar o terraplanismo, querem sim emplacar a ideia do marxismo cultural. Então, a gente luta para tentar reverter isso, mas de forma coerente, com um debate sadio, democrático. Mas na escola pública existe, só que em menor proporção. Perfeito. Bom, a Cláudia Santiago, que eu já citei aqui, está mandando um recado: bom debate, força, professores.
Obrigada, Cláudia. Agradecer também. Professor Cristiano, a gente já está no minuto final do nosso Dedo de Prosa. Esse tema não esgotou. A gente quer acompanhar de perto novamente aqui como é que o desenrolar desse fato, disso que aconteceu. A gente vai tentar repercutir isso ainda mais. Convidamos você, professor Baima, para voltarem aqui novamente. Tá bom. Debater mais o assunto, até porque a nossa proposta é sempre além da pauta. Eu queria pedir as suas considerações finais e as considerações finais do professor Márcio Baima, agora no nosso minuto final, agora do nosso quadro. Rapidamente aí, agradecer o mais por essa articulação e essa fala belíssima. Ele também está na linha de frente aí dessa, vamos dizer assim, dessa luta, né? E dizer que como a história, ela é dialética, né? Sim. Ela tem esse processo histórico, ele é conflituoso. Eu acho que o que esse pessoal de extrema-direita está conseguindo, na verdade, dar uma maior força e articulação para a gente, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de agradecer a eles também, porque eles estão propiciando Sem todo esse dúvida. debate, né? Que bom, né? Porque aí Ainda que baseado em linchamento, em assédio, em ofensas, né? Mas assim, agradecer também e dizer que a luta continua, tá? E estamos aí todos juntos, todos misturados para pensar um território, uma sociedade menos desigual, tá bom? conte conosco, professor, conte aqui com a Agência Tambor e toda a equipe da Agência Tambor. Professor Márcio, suas considerações. Bem, agradecer o espaço, né? Estou aqui pela segunda vez, muito feliz por poder fazer aqui os meus comentários e participar também do programa como ouvinte, mas dizer aqui, professor Cristiano, e para todos os professores aqui de São Luís, né? E do mesmo no Brasil, que a gente não vai retroagir, a gente vai continuar na nossa luta em defesa de uma escola pública, democrática, né? Da liberdade de cátedra, né? E com certeza a gente não vai ter como retroceder mais, até porque diante dessa situação, o que a gente pode fazer é garantir sim a esses jovens, as pessoas que querem sim um Brasil melhor, uma escola de qualidade com professores valorizados, mas não é estigmatizando o professor, perseguindo o professor que a gente vai conseguir melhorar a educação no nosso país. Prazer também ter conhecido o professor Cristiano, viu? Essa luta nos uniu. Obrigada, professor Baima. A gente quer agradecer essa audiência que nos acompanha aqui. Nós, da Agência Tambor, não temos patrocínio de governo, de prefeitura, mas temos você. Curta, compartilhe. Obrigada, muito obrigada, Rielda Alves, que acompanha a nossa transmissão e sempre presente aqui na Agência Tambor. Obrigada a você, Rielda Alves. Obrigada, Kelly Oliveira. Tem mais comentário aqui, não, é da professora Ana Valéria Lucena. Só um abraço especial aí, Ana. Força, viu? Professora Ana Valéria, muito obrigada. Professor Wagner também. Wagner Aquino, Hamilton Caldas. E você que também não está aqui, não citei, mas eu sei que está no www.agenciatambor.net.br. Queria agradecer a presença aqui nos nossos estúdios da Lívia. Professora Lívia Candiano. Professora Lívia Candiano, temos duas Lívias aqui, uma aqui na Operação Técnica. E a professora, muito obrigada pela presença, professora Lívia Candiano. E a você, uma ótima tarde. Esse debate não para. Nós vamos continuar aqui. Já convidei o professor Cristiano, professor Márcio Baima, novamente para voltar aqui. Sempre um prazer. Prazer, professor. Obrigada, tenha uma ótima tarde. A gente volta amanhã.